Bom dia, meu amor. Então, a vovó esqueceu completamente de colocar a família do meu pai, né? A minha avó paterna chamava Isabel e o meu avô chamava João Pedro Soares. E, e ele era português, vindo de Portugal mesmo, parece que veio de Portugal. E ela era bugre, diziam que a vovó era índia. Eu lembro muito pouco dela, Ridê, que eu lembro dela deitada numa cama, bastante doente, e minhas tias tratando dela, sabe, cuidando dela num quarto. Quando teve toda aquela confusão da minha mãe com o papai, a gente ficou lá com elas. E eu lembro das filhas entrando, eu não sei se ela estava triste pela morte dele. Eu era muito criança, né? Minha referência dela deitada numa cama, entendeu? Eu lembro que ela tinha uma pinta meio verruga no queixo. Enfim, uma figura um pouco assustadora para mim, que é o que eu me lembro, lembrança de infância. Eu tinha 3 anos quando o papai morreu, então não tenho muita lembrança disso. E eu sei que ela era analfabeta, mas também uma mulher de muitas posses e que era assim uma máquina de ganhar dinheiro. Quando ela ficou viúva, o oposto da minha outra avó, que rapidamente perdeu tudo, ela continuou construindo um patrimônio enorme. O meu pai, ele tinha um irmão que morreu precocemente, acho que aos 8 ou 9 anos, uma tragédia que aconteceu. A minha avó pediu para ele ir no açougue e quando ele estava indo, tinha um sujeito que tinha sido traído, a mulher tinha traído ele com o barbeiro. E naquela época o homem lavava a honra com sangue, né? E ele foi para matar o barbeiro e ele ficou do outro lado da rua. Justo a hora que o irmão do meu pai estava passando, ele atirou e matou essa criança na hora. O irmão do meu pai morreu na hora. Então o papai era o único filho homem da vovó. Fora ele, ela tinha, eu vou falar, não sei a ordem de idade delas. Uma chamava Genoveva, outra chamava Geni, outra chamava Olívia e a outra chamava Abigail, entendeu? E tinha o papai que chamava Hildebrando, né? Hildebrando Pedro Soares, todos eles eram Soares. Então o papai era o único filho homem. A minha avó só teve nós três de netos, nunca teve netos das filhas, e meu pai era o único homem, e foi as únicas netas dele que tinha. Como aconteceu toda aquela tragédia, a mamãe veio embora para Bebedouro e nunca mais entrou em contato com a família, a herança, as nossas tias conseguiram, porque minha avó era analfabeta. Então, elas faziam vendas fictícias, porque ela ficou assim muito deprimida com a morte do meu pai. E punham o dedão da vovó e ela foi passando em vida os bens que ela tinha. Mas ela tinha muita coisa, ela tinha prédio de apartamento, tinha uma casa no Jabaquara, que essa eu conheci, perto da igreja São Judas, que pegava de uma esquina a outra, era uma coisa enorme, enorme, muito mal construída, uma casa sem conservação, meio antiga, onde morava a tia Olívia, que era cega. A tia Olivinha era cega, a gente chamava ela de Olivinha. Ela ficou cega, ninguém sabe por quê. Aos 18 anos ela acordou cega. Ninguém sabe do porquê nem como. Entendeu? Naquela época a medicina muito atrasada, nunca descobriram por que a tia Olivinha ficou cega. E a tia Olivinha continuou cega. A tia Biga, que era a Abigail, que a gente chamava de tia Biga, ela tinha algum problema mental, ela era meio maluquinha. E assim, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, acho eu, porque eu não tenho muita noção da minha idade, eu sei que a tia Geni, já com câncer, quase para morrer, porque ela teve câncer no seio, já bem mal, pediu para minha mãe, escreveu uma carta para a mamãe, pedindo para a mamãe que o último desejo dela era me ver. Ela queria me ver antes de morrer. E eu lembro que a minha mãe me trouxe e tinha uma escadaria aqui da Brigadeiro Luiz Antônio, que ela morava na Maestro Cardim. E tem uma escadaria ali que você desce a Brigadeiro e caía na casa dela. Aí a minha mãe falou, tá vendo aquela casa ali que fica no alto daquela escadinha? É lá que você vai. Aí eu, com o coração a mil, né? Porque eu nunca tinha visto, com medo. Minha mãe falou, vai, fica tranquila que eu estou aqui. Qualquer coisa você volta. Aí eu fui.
Aí quando eu cheguei lá, eu lembro daquela mulher caquética me abraçando, me beijando, babava em mim, e eu com nojo dela e ao mesmo tempo com um pouco de medo. Aí me levaram para dentro. As recordações que eu tenho eram do monte de presente em cima da cama, roupa, boneca, um monte de coisa que eu larguei a maioria lá porque eu não conseguia trazer. E então isso também são lembranças da minha infância. E lembro também do bule de café que ela estava fazendo. Era o bule, maior bule de café que eu já vi na vida. Essa é a minha referência paterna. Então, assim, o meu avô morreu, acho que também bem antes da minha avó, deve ter morrido com uma idade meio tenra. E é isso. E a gente perdeu o contato. Depois eu vou entrar nas histórias mais polêmicas da família para você, tá bom, meu moço?